Eu queria dar uma boa noite a todos os colegas e eu queria agradecer aí a presença de cada um de vocês numa segunda-feira à noite. A gente sabe aí com esse número de lives que nós estamos tendo, então é muito importante a presença de vocês todos. Agradecer também à Associação Paulista de Medicina de São Bernardo do Campo e Diadema e a doutora Sandra Naufal pela realização deste evento junto com a Sociedade de Pediatria de São Paulo, Regional ABC. A doutora Sandra Naufal ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ela fez residência em oftalmo e ela é formada em oftalmopediatria pelo Instituto da Visão. Então, doutora Sandra, gostaria de convidá-la para iniciar essa apresentação para nós de oftalmopediatria. Obrigada, Estela, pelo convite, obrigada a todos pelo incentivo de dar essa aula. Eu vou tentar dar uma pincelada geral de muitas coisas, que eu sei que muita gente que queria essa aula não tem noção praticamente nenhuma de oftalmologia, muito menos de oftalmopediatria, e eu vou tentar me ater mais às coisas que eu acho mais importante, que é o que a gente vê no consultório, mas depois eu fico aberta para as perguntas, quem quiser depois me chamar no privado e perguntar casos específicos, eu vou estar à disposição, tá? Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. E nós vamos começar. Então, nós vamos falar sobre as noções básicas de oftalmopediatria. Meu nome é Sandra e eu trabalho em São Bernardo do Campo. E acho que a gente tinha que começar relembrando um pouquinho sobre a anatomia do olho, né? Geralmente a gente aprende isso desde o colégio, na faculdade, mas a gente não entende muita coisa, então eu vou lembrar algumas coisinhas para facilitar o entendimento durante a aula, tá? Então, deixa eu achar que deixa o mouse aparecer. Então, aqui na frente do olho, nós temos a córnea, que é uma lente transparente, que fica protegendo toda a estrutura do olho. Aqui dentro nós temos o humor aquoso, que recobre toda essa câmara anterior, a íris, que é o colorido do olho, com a pupila no centro, que é um buraco, atrás, o cristalino, que é a lente que foca longe e perto, que é essa que nós, depois dos 40, começamos a perder a capacidade de focar, e por isso precisamos de óculos de perto. Atrás do cristalino, nós temos a câmara vítrea, com o humor vítreo, a retina, com os seus vasos, a parte central da visão, que é a mácula, formada pelos cones, e nós temos o nervo óptico, que é o ponto cego, tá? É importante saber que esse humor aquoso, ele circula o tempo todo, ele é produzido e é drenado, porque a gente vai falar sobre glaucoma, que é quando não existe a drenagem adequada, no caso da criança, ou no adulto, quando existe o excesso de produção e não existe a drenagem suficiente, tá? A visão da criança, ela não nasce com a visão igual do adulto, ela nasce ainda com um não desenvolvimento de todos os cones, tanto em quantidade como em qualidade, eles ainda não estão maduros. Então, ao nascimento, a criança tem basicamente a visão dos bastonetes, ela vê vultos, não vê quase cores, e conforme ela vai tendo uma maturidade neuronal, também existe a maturidade dos cones, e aos 6 meses, ela já começa a ter uma visão melhor, para a partir de 1 ano, começar a se igualar à visão do adulto. Mas até os 4 anos de vida existe esse amadurecimento, e a neuroplasticidade maior, o desenvolvimento da visão maior é até os 7, e hoje considera-se até os 10 anos, que a gente pode ainda melhorar ou trabalhar a visão da criança. As principais causas de cegueira e de baixa visão infantil são toxoplasmose ocular congênita, a catarata infantil, a retinopatia da prematuridade, o glaucoma congênito e a atrofia óptica. Eu vou dar uma pincelada em alguns deles. A atrofia óptica eu não vou entrar em detalhes, porque
inclui muita coisa da parte neurológica. Tá? Vamos valorizar uma coisa que às vezes passa batido, mas é de fundamental importância, que é o teste do olhinho ou reflexo vermelho. Ele deve ser feito no ambiente de penumbra, onde a pupila dilata um pouquinho, e com isso a gente consegue ter um reflexo da retina. Joga-se uma luz com oftalmoscópio direto e observa-se um reflexo de cor avermelhada e contínua, homogênea. Ele deve ser realizado na maternidade e no consultório, ao longo do ano, ele deve ser repetido de 2 a 3 vezes, até o 3º ano de vida da criança. Quando eu for falando de outras doenças, vocês vão entender a importância desse exame. Quando esse reflexo luminoso, ele não é vermelho, ele tem uma alteração da coloração ou da homogeneidade, ou mesmo da simetria binocular, nós devemos interpretar isso como uma anomalia e essa criança deve ser encaminhada rapidamente para um oftalmopediatra. Então, aqui, através do oftalmoscópio direto, joga-se a luz. De preferência, você pode fazer os 2 ao mesmo tempo, mas quem não tem segurança pode fazer um de cada vez. A vantagem de fazer os 2 ao mesmo tempo é que você vê, inclusive, se os olhos estão fixando o mesmo ponto, se estão simétricos. Então, isso é o que nós devemos encontrar. Quando a gente encontra um reflexo branco amarelado, até mesmo pequeno, ou até com esse fundo preto, isso não é normal, algo estranho tem aí e deve ser encaminhado para o oftalmopediatra. A gente chama esse reflexo branco, qualquer coisa branca através da pupila, de leucocoria. Uma das maiores causas, então, de cegueira infantil ainda é a toxoplasmose. Nós não vemos muito no nosso meio, no ABC, eu tenho pouquíssimas crianças que chegam com toxoplasmose congênita. No Sul, uma época eu trabalhei no Sul, ainda existem muitas crianças que nascem, mas cada vez mais as mães fazendo pré-natal e o tratamento adequado, nós temos visto menos casos. O clássico seria a tríade de Sabin, com a retinite macular, que é essa lesão bem na mácula, a hidrocefalia e calcificações cerebrais. Nesse caso, essa foto, inclusive, a gente vê lesões satélites. E quando essas crianças têm essas lesões satélites, quer dizer que elas estão tendo outras infecções, mais de uma vez. Então, às vezes, é mantido profilaticamente o Bactrim 3 vezes por semana. Muitas crianças, elas nascem normais, e é durante a infância que ela desenvolve esse quadro ocular. Então, nós temos sempre que estar atentos. E nessas crianças pequenas, o reflexo vermelho não vai estar vermelho, ele vai estar esbranquiçado ou amarelado. Então, daí a importância também do exame, tá? O tratamento preconizado é a sulfadiazina, a pirimetamina e o ácido folínico. Outra doença que é muito preocupante, mas graças a Deus é rara, é o retinoblastoma. Então, a incidência é de 1 a cada 1.500 ou 3.000 nascidos vivos, é cerca de 3% dos tumores em criança, a maioria ocorre em crianças com menos de 2 anos e apenas 5% em crianças acima de 2 anos. Novamente, essa é uma das grandes importâncias do teste do olhinho. Qualquer reflexo, geralmente esse retinoblastoma, ele é na parte posterior também do olho, então o reflexo muda de cor e deve ser encaminhado rapidamente para um oftalmopediatra. E nós, oftalmopediatras, diagnosticando alguma coisa, ainda encaminhamos para especialista em onco-oftalmologia, tá? Ele pode ser hereditário, autossômico dominante com penetrância incompleta. Nesses casos de hereditariedade, 25% dos casos é bilateral, e aí, quando é bilateral, é sempre hereditário. Quando ele é unilateral, ele pode ou não ser hereditário. Então, sempre tem que ficar atento a ser bi ou unilateral. Então, o sinal mais importante é a leucocoria, mas às vezes a gente não percebe a leucocoria no primeiro momento e essa criança começa a desenvolver um estrabismo. Então, isso é muito importante. Mais raramente, a gente observa uma massa orbital de tecido macio, dor óssea local, cefaleia, anorexia ou vômitos. Isso geralmente significa que já houve uma disseminação desse tumor, que pode ter sido pelo nervo óptico,
pela coroide ou pelo sangue, via hematogênica. Deve ser realizada a fundoscopia sob midríase e, se necessário, inclusive, sobre anestesia geral, para que todo o olho seja bem avaliado e não se deixe passar nenhuma massa tumoral. Porque ele pode ter única ou múltiplas... desculpa. Desculpa, gente. Ela pode ter uma lesão única ou múltiplas, e essas elevações são branco-acinzentadas na retina. No vítreo também a gente pode ter células, que são os implantes tumorais, então nunca deve se fazer punção vítrea, nada disso. Então, uma leucocoria como essa, espera que apareceu meu mouse. Uma leucocoria como essa, a gente sempre tem que ficar muito esperto. O tratamento ou é a retirada do globo, a enucleação, pode ser realizada fotocoagulação ou crioterapia, quando essa lesão é pequena. Às vezes é realizado radioterapia e, mais raramente, a quimioterapia. A importância do diagnóstico precoce. Então, quando esse tumor é intraocular, mais que 90% pode ser curado sem problema nenhum. Porém, quando a doença é metastática, o prognóstico é muito ruim. Então, essa é a maior preocupação. Tem muitos oftalmos pediatras que preconizam que a criança seja avaliada todos os anos, seja feito um mapeamento de retina com medo desse tumor. Então, por isso é importante a gente sempre estar muito atento, vocês principalmente que estão na linha de frente. Uma outra coisa que eu pegava bastante, hoje eu já não pego, porque eu não atendo mais em maternidade, mas o pessoal que está em maternidade pega muito retinopatia da prematuridade, ela também é uma das principais causas de cegueira na infância, e ela acontece porque essa parte da retina não foi vascularizada a tempo do nascimento. Então, essa parte da retina que não tem vasos tem hipóxia e começa a produzir VEGF para ter um crescimento vascular. Esses vasos que se formam não são vasos de qualidade, são vasos mal formados que têm uma tendência a enrolar e a causar um descolamento da retina tracional. Porém, é importante saber que, às vezes, nos estágios iniciais, só observação é o suficiente, porque não existe uma progressão, mas só o acompanhamento é que vai dizer isso. Então, o oftalmologista vai avaliar a criança em vários estadiamentos, de acordo com as zonas em que ocorrem as alterações. Ele mede a extensão em horas, e aí ele vai, depois de um certo tempo, repetir esse exame para ver se houve uma regressão, uma progressão, para saber se ele deve tomar alguma conduta. É claro que em casos avançados a conduta já é tomada precocemente, né? O tratamento é feito com fotocoagulação a laser, com a crioterapia, com anti-VEGF e, em último caso, quando já existe uma atração, às vezes com a vitrectomia. Deve-se fazer o exame em toda criança menor ou igual a 1.500 gramas ao nascimento e com idade gestacional menor ou igual a 34 semanas. Foi ampliado recentemente isso. Porém, mesmo crianças com acima de 34 semanas que tiverem algum desses fatores de risco, síndrome de desconforto respiratório, sepse, transfusão sanguínea, gestação múltipla ou hemorragia intraventricular, devem ser submetidos ao exame. E quando deve ser feito esse exame pelo oftalmologista? Entre a 4ª e 6ª semanas de vida. Geralmente, na 4ª semana de vida é feita a primeira avaliação pelo oftalmologista. Como essas crianças geralmente têm um tempo de permanência longo nos berçários, geralmente a primeira avaliação já é feita dentro do berçário, e o oftalmologista, de acordo com o que ele encontrar, ele vai pedir o segmento dessa criança para ver a necessidade de um tratamento ou não. Uma coisa que também, cada vez mais, eu tenho visto menos,
eu não sei ainda em hospital escola ou em serviços públicos como é que está, são as cataratas congênitas, né? Então, a catarata, nós chamamos de catarata infantil, ou na infância, a congênita, que vai desde o nascimento até o 3º mês de vida, a infantil precoce, que é do 3º ao 12º mês de vida, e a tardia, que é após o 12º mês de vida. A catarata congênita no Brasil hoje ocorre em 8 a cada 10 mil nascidos vivos, então a incidência, graças a Deus, não é alta. E por que ela ocorre? Por milhões de motivos, né? O que a gente via mais antigamente, quando as mulheres não faziam pré-natal, eram pelas infecções intrauterinas, porém nós temos também as hereditárias, ainda encontra-se por erros inatos do metabolismo, síndromes genéticas, secundárias a alterações oculares, malformações, as adquiridas por traumas, uveites, que são inflamações dentro do olho, radiações, medicamentos, tumores ou alguma cirurgia ocular prévia, e as idiopáticas, que a gente acaba realmente não sabendo por quê. E qual o tratamento dessa catarata? Depende. Depende se ela é uni ou bilateral, depende da localização da catarata, da intensidade e do tamanho dessa opacidade. Então, eu tenho hoje essa minha amiguinha aqui, é minha paciente, ela já está com 3 para 4 aninhos, e ela tem uma catarata desse jeito, uma catarata pequenininha nos 2 olhos. Então, eu vou acompanhando a visão dela. Agora, ela começou a ter uma diferença de visão de um lado para o outro. Agora, talvez eu passe óculos, ou ver se evolui bem ou não, para ir ver se realmente tem indicação de eu fazer uma cirurgia. Agora, se é uma catarata total, se é uma catarata total unilateral, é uma urgência. A gente tem que resolver isso, porque esse olho que não está recebendo luz, não está desenvolvendo o córtex visual desse lado. E se a gente vai postergando, depois você não consegue recuperar, né? Então, a gente deve medir o déficit visual que essa lesão ocasiona e quais as outras alterações oculares associadas, tá? Glaucoma infantil, lembra que eu falei lá sobre o humor aquoso, né? Então, nas crianças, existe um problema de drenagem do humor aquoso e o humor aquoso fica aprisionado. E nós temos vários tipos de glaucoma infantil. O congênito primário, o glaucoma da infância associado a malformações oculares, o secundário, e dos 10 aos 4, até a quarta década de vida, dos 10 anos à quarta década de vida, nós chamamos de glaucoma juvenil. A incidência é baixa, de 0,05% das doenças oculares na infância, e geralmente ele é bem fácil de ser visto. É uma criança que tem uma tríade clássica, que é o lacrimejamento, a fotofobia e o blefaroespasmo, mas ela tem uma característica que acontece bem rapidamente, que é a buftalmia, que é o crescimento do globo, principalmente da córnea, devido ao aumento da pressão. Então, essa córnea vai aumentando, e devido a essa pressão alta, ela vai rompendo algumas camadas, ela tem estrias e vai tendo um edema, por isso que ela vai ficando assim azulada pelo edema da córnea. E o aumento da pressão do olho também faz com que haja um aumento do globo, que é uma miopia axial. Então, lembrar que o glaucoma, quando ele é diagnosticado, ele é uma urgência oftalmológica, porque essa pressão alta, ela vai matando o nervo. E a partir do momento que o que você perdeu de nervo não recupera mais. E se ele morrer totalmente é cegueira, tá? Isso já é uma coisa que a gente vê muito, muito, muito no consultório, que é a epífora, que é a não drenagem espontânea da lágrima. Então, você tem a produção, mas você tem um entupimento no ralo, né? Então, a gente tem os pontos lacrimais, os canalículos, eles vão para um saco lacrimal e, através desse conduto nasolacrimal, eles devem descer para o nariz. Por isso que, quando a gente chora, escorre o nariz. Nessas crianças, a gente tem, nessa válvula de Hasner, uma membrana ou uma não abertura total. Então, a lágrima vai ficando parada
e volta e não drena. Por isso que ela escorre por onde não deve. Ela escorre, às vezes, por esse canto, a criança começa a ficar com a pálpebra suja, machucada. E eu brinco que a água parada contamina, então volta e meia acaba tendo uma contaminação secundária. Eu oriento a limpeza com água filtrada e fervida, água morna, de preferência. Eu brinco com aquela água mesmo que eles fervem e filtram, que eles fervem para pôr na térmica para limpar a criança, deve ser usada para limpar o olho, tá? A massagem, depois, se eu tiver oportunidade, eu não sei se todos estão me vendo, gente, a massagem, a gente não massageia osso, a gente não massageia a pálpebra, a gente massageia o canto do olho, o ponto lacrimal, o canalico lá para trás, onde você faz uma força no saco lacrimal. Eu peço para os pediatras não demorarem para mandar essas crianças para o oftalmologista, tá? Porque até o 6º mês de vida, é muito fácil a gente abrir essa obstrução com a massagem. A partir do 6º mês de vida, já fica mais difícil. E as crianças, às vezes, chegam para a gente no 6º, no 8º mês de vida, onde foi tratado e talvez não da maneira mais adequada. Então, não segura essa criança, não. Manda para o oftalmopediatra para ser feita a massagem da maneira adequada, para a gente tentar desobstruir, sem ter que levar essa criança para um centro cirúrgico, uma anestesia geral, para ter que realizar a sondagem, porque se não abre espontaneamente, a gente tem que transfixar uma sonda na válvula, e isso acaba sendo muito ruim. Às vezes a gente entra... Eu não entro, mas agora eu estou até começando a entrar com colírios homeopáticos. Muitas vezes eles vêm de pediatras que são homeopatas já usando. Esses colírios, apesar de na bula estarem dizendo, um deles que é para adulto, outro de que ele pode ser usado só a partir de 1 ano, essas crianças têm usado, eu não vejo nenhum efeito colateral local, aí vocês que vão ter que me dizer se existe risco de algum efeito colateral sistêmico, mas eles vêm usando sem problema nenhum. O colírio antibiótico, a gente só entra quando realmente existe uma infecção associada, e o mais importante realmente é a massagem bem feita. A sondagem, a única coisa que a gente não deve esperar muito, porque após o 1º ano de vida, a eficácia dessa sondagem vai caindo paulatinamente. Então, às vezes, você precisa de 1, 2, 3 sondagens para fazer o que você poderia ter feito numa só. A única coisa que eu costumava esperar quando eu fazia muita sondagem, na época da Neomater, era que, se era inverno, eu não gostava de fazer, porque às vezes o nariz muito obstruído, essa criança não melhorava. Melhorava um pouquinho o tempo, desobstruiu o nariz, você conseguia fazer a massagem e tinha a resolução espontânea sem precisar levar para o centro cirúrgico, tá? Existe também a dacrocistocele, que é quando, além da válvula de Hasner estar fechada, a gente tem o fechamento dessa válvula de Rosenmiller, e aqui dentro fica líquido amniótico aprisionado. Então, a criança nasce com uma elevação, o pessoal até chama, às vezes, de 3º olho. Geralmente some também com a massagem, se for bem feita. Agora, se for muito fechadinho mesmo, a gente não conseguir, aí às vezes tem que levar para sondagem, e às vezes a gente tem que abrir mão de pedir alguns exames subsidiários, tipo ultrassom, ou casos que não resolvem, às vezes você leva para sondagem, também não resolve, aí nós temos que pedir uma dacrocintilografia ou uma dacrocistografia, onde você vê todo o pertuito da via lacrimal para ver se realmente não tem mais nenhuma outra má formação. E quando tem infecção, às vezes a gente tem que pedir cultura, mas esses casos são bem raros. Estrabismo, isso é uma outra coisa que a gente pega muito no consultório, e eu acho que o pediatra também tem que saber que, assim, o estrabismo ocasional até o 6º mês. Então, aquela criança que está olhando, de repente desvia um pouquinho e volta. Por quê? Não tem uma maturidade neurológica, não tem a maturidade da visão, então não tem estímulo ainda tão grande de manter o olho paralelo o tempo todo. A partir do 6º mês não é normal ser estrábico. E um estrabismo constante não é normal.
nem quando nasce, nem com 1 mês, nem com 2 meses. E aí a gente tem que investigar se existe uma neuropatia, se existe uma opacidade dos meios, se existem cicatrizes na retina ou até mesmo tumores. Então, pode ser um estrabismo só? Pode, mas a gente tem que investigar se não existem essas coisas. Então, não é para pedir para a mãe esperar para ver se vai passar. Não, é para pedir para a mãe passar no oftalmopediatra. E dos estrabismos, que são realmente estrabismos, não são secundários a nenhuma outra lesão, a gente tem a esotropia, que é o olho viradinho para dentro, como a gente tem nessa paciente, aqui ela está fixando com um olho, aqui ela está fixando com o outro, mas o outro olho está sempre viradinho para dentro, e a gente chama esse estrabismo de ET. E eu gosto muito de falar para os pais, olha, quando tem esse estrabismo a gente chama de ET, eu não estou chamando seu filho de ET, porque às vezes entre os colegas a gente fala algumas coisas e os pais ficam assustados. A exotropia, que é quando desvia para fora, que é a XT, e a hipertropia ou a hipotropia, que são os desvios verticais. Dentro dos estrabismos convergentes, nós temos a exoforia, que é a tendência de desviar para dentro, mas a maior parte do tempo ela está reta. A esotropia congênita, que pode começar aos 2 meses, entre os 2 e os 6 meses começa. E por que eu quis por isso daqui? Porque existem estrabismos que começam só aos 7 anos. Vocês não precisam saber todos os tipos de estrabismo. Nós, oftalmos, precisamos, o pediatra não. Mas ele tem que saber que desde os 2 meses até os 7 anos, essa criança pode desenvolver um estrabismo. Tá? Isso é importante que vocês saibam, existem também a microtropia, que são pequeníssimos desvios que a gente não percebe, mas a criança não desenvolve a visão de um dos olhos porque ela está desviada. É importante saber que, assim, qualquer um de nós, quando a gente fica estrábico, eu vou tirar um pouquinho do compartilhamento para poder mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. O olho que está reto está fixando. O olho que está torto, se a gente fica estrábico, a gente vê duplo. A criança estrábica, ela não vê duplo. Por quê? Porque ela apaga, o cérebro apaga a visão do olho que está torto, para ela conseguir viver, para ela ter... É um instinto de sobrevivência. Esse olho que está torto, ele não desenvolve a visão. Por quê? Porque não tem estímulo, é apagada a visão. Então, eu brinco que é como se a gente tivesse 2 braços e amarrassem um dos nossos braços. Aí, essa criança vem para o oftalmologista, a gente descobre que esse braço é bobo, porque ele nunca foi estimulado. Aí a gente vai passar, às vezes, a correção adequada, e por isso que, às vezes, a gente pega e oclui o outro olho. Para quê? Para você fazer a fisioterapia com o olho fraco, para ele fazer a força de focar e desenvolver o córtex visual desse lado, tá? Só para vocês entenderem. Vamos voltar para o compartilhamento. A exoforia, a exotropia intermitente, a exotropia constante, então são os desvios para fora, que pode ser aquele que só acontece quando a gente oclui um dos olhos, a gente percebe. A intermitente é aquela criança que uma hora está olhando reto, de repente um dos olhos desvia e dali a pouco volta. E a exotropia constante, que é aquele que o pessoal brinca, né? Que frita o peixe e olha o gato ao mesmo tempo. Então, ela também tem que ser corrigida. Nós temos desvios verticais, então uma criança que tem um olho para cima e o outro reto, ou vice-versa. Existem paresias e síndromes que causam estrabismos, tá? Ih, peraí que não está passando. Pronto. Qual o tratamento? Então, óculos, de acordo com o tipo de estrabismo. Um daqueles estrabismos, que é a esotropia acomodativa, a criança precisa usar o grau total, porque o olho ele tem uma tendência de, quando ele vai focar, desviar para dentro. E a gente põe o grau total, e essa criança aí não precisa fazer o foco e mantém os 2 olhos alinhados. Então, o óculos é fundamental para o tratamento de alguns estrabismos. Ele faz parte do tratamento, não é só para a visão. Nós usamos a oclusão e, às vezes, nós usamos alguns colírios que são para penalizar o olho bom. Então, você
embaça o olho bom para conseguir fazer com que ele force o olho que é mais fraco. Com tudo isso, o nosso intuito é evitar a ambliopia, que é esse não desenvolvimento da visão cortical por não ter estímulo adequado. A gente tenta recuperar a fusão com esses tratamentos e até mesmo com a cirurgia. Em último caso é que a gente pensa realmente na estética e na autoestima, mas a gente tenta primeiro cuidar da função, né? Então, função visual, função de fusão, que é a visão 3D, para depois a gente cuidar da parte de estética e autoestima. Existem muitas crianças que vêm e que têm posição de cabeça ou torcicolo. Então, ou a criança está com a cabeça entortada, ou ela está sempre olhando de lado. A mãe chega e fala, toda vez que ela olha a televisão, ela vira o rosto de lado. E aí a gente tem que investigar, porque aí podem ser estrabismos com comprometimento dos músculos oblíquos, em que o olho está sempre meio torto e a criança tem que entortar a cabeça para compensar. São pessoas que têm dificuldade funcional, então tem uma paresia num dos olhos e o outro tem que ir para aquele lugar para encontrar e para ele conseguir ver com os dois olhos ao mesmo tempo. Nos nistagmos, que são os tremores oculares, é importante a gente saber assim, o nosso olho, de quem enxerga normal, ele não é parado, nós temos micromovimentos. Por quê? Porque o estímulo tem que ser em diferentes pontos o tempo todo para a gente ter a sensação, senão você tem uma anestesia daquele neurônio e você não enxerga. Então, nós temos micromovimentos, mas são micro. E o que acontece? No nistagmo, não, esses movimentos não são tão pequenos, eles são maiores, eles podem ser em pêndulo, eles podem ser sacádicos. E, geralmente, essas crianças que têm nistagmos, elas têm um ponto em que o nistagmo treme menos. Então, às vezes, elas fazem uma posição de cabeça, porque é naquele lugar que o nistagmo treme menos. Muitas crianças, geralmente, olhando para frente, na posição primária do olhar. Mas muitas crianças olhando de lado, olhando para baixo, olhando para cima. Então, as crianças fazem umas posições. E aí, essas crianças, às vezes, a gente tem que operar para pôr essa posição no centro, para ela conseguir ter uma vida mais dentro do normal. Existem várias pessoas que têm alteração de campo visual, então tem ou lesão de retina, ou alguma lesão do próprio glaucoma, então ela só enxerga num campo restrito, então ela vai sempre olhar com aquele campo para frente. E isso a gente tem que levar em conta na hora de entender o que dá para corrigir, o que não dá para corrigir, né? Várias neuropatias podem causar posições de cabeça e torcicolos, e as pitoses. Pitose também é uma coisa que o pediatra, assim que achar no consultório, deve encaminhar para o oftalmologista, tanto sendo de um olho só como dos dois, porque as pitoses podem causar uma alteração grande de grau, elas podem causar um astigmatismo importante, e às vezes a gente precisa corrigir, e também podem causar uma posição de cabeça. Então, a criança tem que sempre levantar o pescoço para enxergar, porque a pálpebra não ergue, tá? Como é que a gente mede a visão em criança no consultório? Então, eu falo que a partir de 3 anos, eu diria que 95% das crianças em consultório conseguem me ajudar a medir na tabela de Snellen. Alguns poucos que não conseguem, a gente tem alguns desenhinhos que eles identificam, mas eu gosto muito de fazer a tabela de Snellen. E aqui eu tenho um videozinho de um paciente, se eu conseguir chegar lá. Pronto. Olha aí esse. Faz com a mãozinha. Isso. E lá? Assim. Parabéns. Agora vamos ver o outro. Então, é muito legal. Essas crianças, elas contribuem muito, elas gostam de pôr o óculos, de mostrar para os pais que estão enxergando, tá? Mas aí tem as crianças que ainda não verbalizam, né? Os bebês, algumas crianças um pouco menores e que têm problema e que a gente precisa medir a visão, a gente pede esse teste de Teller ou olhar preferencial, em que tem oftalmologista que faz, eu geralmente peço para a ortoptista fazer,
ela mostra essas cartolinas em que existe o estímulo de um lado e do outro lado não existe nada. E elas vão acompanhando até que tamanho essa criança olha para ver se tem a visão normal. Tá? E também existem testes que a gente faz quando a criança é muito pequena e a gente não tem nem certeza se ela enxerga, a gente quer saber em que lugar em que está a lesão, se é na via óptica, no córtex, se é nas células fotorreceptoras, se é no epitélio pigmentar da retina. Então, a gente pode pedir o potencial visual evocado, um eletroretinograma ou até um eletrooculograma. São coisas que a gente pede bem pouco, mas às vezes a gente precisa. E a gente pode também ter que fazer a refração nessas crianças, né? Então, aqui a gente usa uma régua e a gente joga uma luz e faz a esquiascopia para ver quando que vira uma faixa luminosa. Nas crianças maiorzinhas, a gente já consegue pôr no autorrefrator, e eu acabei de receber um autorrefrator portátil, que eu vou aprender a mexer essa semana para fazer das crianças menores que não encostam no autorrefrator. E nas crianças a partir dos 3 anos, eu já consigo pôr aqui, se eu acho um grau importante, já corrijo, já faço ele ver de novo aquelas letrinhas da tabela de Snellen, para ver se eles estão enxergando. É importante que essas crianças, elas são sempre dilatadas no consultório, e de acordo com o que a gente encontra, a gente pinga um colírio às vezes mais fraco, até mesmo um cicloplégico, que é mais forte, que às vezes pode até ter algum efeito colateral, mas que é raro, mas a gente sempre dilata essas crianças, que é fundamental para a gente conseguir paralisar aquela lente que eu falei para vocês no começo, que é o cristalino, e a gente conseguir ver o grau total. Tem criança que às vezes passa no autorrefrator e sai assim, -8. Seria como se a criança tivesse 8 graus de miopia. Você pede para pingar os colírios e a criança volta, ela tem +1, +2. Ela foca 10 graus de tanta força que ela faz para enxergar na hora que está passando no aparelho. Então, é importante, se a gente não dilatar essa criança, a gente não consegue ver o grau real. Tá? E crianças, às vezes, que são muito agitadas e que a gente precisa fazer o exame. Eu falo que criança entre 1 ano e 2 anos são as piores crianças para examinar, porque elas têm força, mas elas não colaboram. Então, às vezes, a gente tem que fazer a contenção. Crianças especiais, eu atendo muitos pacientes com síndrome de Down, às vezes a gente precisa segurar, fazer a contenção para examinar essas crianças. Mas é uma contenção tranquila, depois elas saem mandando beijo, às vezes, para a gente. Então, não é nada assim que vocês precisam se preocupar. A prescrição é feita de acordo com o grau que a gente acha na refração, com a visão encontrada, com a presença ou não de um estrabismo. Eu gosto muito de falar disso porque, assim, o pessoal fala, mas quando é que eu devo mandar essa criança para consulta? Se essa criança não tem queixa nenhuma, e a queixa a gente lista aqui, ó, cefaleia, esforço visual, a criança que pisca muito, que levanta muito, que cai muito. Ah, mas ela não tem nenhuma queixa. Manda ela, com 3 anos de vida, fazer o primeiro exame. Por quê? Porque eu já peguei várias crianças, não é uma, não, que tem anisometropia, ou seja, tem 0 de um lado e tem um grau grande do outro lado, 5 graus de miopia e 0, tá? E tem crianças, outro dia veio uma criança que a irmã tinha 10 anos, tinha queixa, precisou de meio grauzinho. A menininha não tinha queixa nenhuma, 3 anos, 5 graus de astigmatismo em cada olho. A família ficou, surpresa, mas como ela nunca queixou? Ela nunca queixou, porque ela nunca soube que existia outro jeito de enxergar. E a visão é baixa, e mesmo quando a gente passa o óculos, o córtex visual não aprendeu a enxergar direito ainda. Então, essas crianças, a gente vai ter que fazer uma parceria com esses pais, vai passar os óculos, eles têm que voltar depois de 1 mês para a gente ver como é que está a visão, como é que está a adaptação, e eles vão voltando com frequência para a gente ver se a visão está melhorando. Conforme essas crianças começam a melhorar a sua informação, a sua escolha do grau, a gente vai ter que fazer trocas frequentes dessas lentes. Então, eu acho que assim, a parceria com os pais é fundamental, eles têm que confiar e têm que entender o que está acontecendo. Essa menininha de 3 anos que eu passei os 5 graus de astigmatismo, a mãe depois voltou e falou assim, doutora, quando ela pegou
os óculos na ótica e colocou no rosto, eu só vi aquela carinha dela com aquela cara tipo, uau! Ou seja, ela nunca tinha enxergado de outro jeito. Então, a gente tem que realmente fazer... não é nem profilático essa consulta, assim. A gente não está evitando, a gente está fazendo um diagnóstico precoce, tá? Porque aí a gente está tentando dar uma boa visão para essa criança desde o começo da vida dela. E às vezes tem muita criança, a pessoa fala, mas eu acho que ela quer usar óculos. E às vezes ela quer mesmo, ela não precisa, porque aí nisso vai muito da gente tirar a história, ver o contexto escolar, o amiguinho começou a usar óculos, nossa, nasceu o irmãozinho, então essa criança começa às vezes querer usar óculos para chamar atenção, começa a piscar muito, começa a ter várias características, então a gente começa, pela história com a família, a desconfiar. E quando a gente paralisa o foco com a dilatação e faz o exame, aí é muito difícil a gente errar. Aí a gente só tem que ver se realmente se tem grau, qual o tempo certo de, às vezes, um grau baixo da gente passar. Aí a experiência de cada um é a troca que a gente faz com cada família. Uma outra coisa que a gente pega muito no consultório é a conjuntivite alérgica, né? As principais queixas, prurido, lacrimejamento, às vezes vem, não coça, mas pisca muito, e às vezes é conjuntivite alérgica, olhos amarelados ou avermelhados e a fotofobia. Aqui eu peguei um caso bem feio para vocês verem, que às vezes vem com esse limbo gelatinoso, isso são papilas no limbo de um dos tipos de conjuntivite alérgica que a gente tem. E aí, quando já chega nesse ponto, a gente tem que até entrar com corticoide, que eu vou falar aqui na frente. Então, o tratamento, né? A gente deve afastar os alérgenos, a gente deve entrar com colírios antialérgicos, colírios lubrificantes, em último caso, corticosteroides, e hoje nós temos entrado também com imunossupressores. O tacrolimus é o imunossupressor de escolha da oftalmologia e temos tido bons resultados com ele. Todo oftalmologista sabe, mas eu não sei se todo pediatra sabe. Corticoide pode causar glaucoma e catarata. Então, ele não é o colírio de primeira escolha. E toda vez que a gente prescreve um corticoide, a gente avisa a família disso. Porque o corticoide, teoricamente, ele é tão bom que às vezes a pessoa vai ter aquele colírio para pingar toda vez que acontece alguma coisa. E aí depois essa pessoa volta ou com glaucoma ou com uma catarata e ela não sabia que poderia ter esses efeitos colaterais. Então, eu acho que é uma droga que a gente tem que ficar muito atenta na hora de prescrever e avisar a família. Falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente tem ouvido muito atualmente, que é a epidemia de miopia. Então, o que é essa epidemia de miopia? Principalmente nos países asiáticos, as crianças estão ficando muito míopes. E a miopia acima de 6 graus, ela pode ter várias complicações oculares, né? Então, são pacientes que têm maior descolamento de retina, doença macular, vários problemas de visão, e isso também custa para a sociedade, porque são pessoas que, às vezes, não podem ser economicamente ativas, né? Então, tudo isso tem sido fruto de uma preocupação até de vários países, em que estão pondo até restrição das crianças na hora de estudar, de não chegar perto dos livros, tem várias coisas acontecendo. E a gente também está estudando aqui. A gente tem visto que às vezes acontece, ainda não tanto como lá, mas é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. E a que eles têm atribuído isso, né? A genética, então, nos orientais tem acontecido muito mais, ao meio ambiente que a gente tem hoje, o aumento da pressão educacional, então, antigamente, muita gente vivia no campo, não estudava tanto, hoje a gente tem estudado cada vez mais, lido cada vez mais, é muita coisa de perto o tempo todo. Cada vez é menor a exposição à luz solar externa, tem existido mudanças dietéticas com aumento de consumo de carboidratos e a diminuição dos níveis de luminosidade interna. Então, vamos tentar entender um pouquinho. As pesquisas têm mostrado que a exposição à luz brilhante, ou seja, um dia ensolarado,
provoca aumento da síntese e liberação de dopamina na retina. A luz violeta, em galinhas e já em alguns humanos, eles têm relatado como protetora contra a miopia. E o uso de atropina, que é um anticolinérgico, ele bloqueia receptores muscarínicos na esclera e aumenta a produção de dopamina nas células amácrinas da retina. Isso tudo são as pesquisas que têm acontecido. E o defócuso periférico hipermetrópico, ou seja, quando a gente lê, a gente causa uma falta de foco aqui na periferia da retina, uma falta de foco hipermetrópica, que é atrás do globo. A retina, na periferia, ela tende a procurar o foco, então ela vai tentar crescer para achar esse foco. Então, essas são as teorias e as pesquisas que têm acontecido nisso. E, em cima daquilo, tem se proposto tratamentos. Um deles é a correção óptica adequada. Então, antigamente, vamos hipocorrigir. Então, o míope você corrigia menos para não ter tendência do olho crescer. Chegou à conclusão que não, que a correção tem que ser adequada. Estimular a exposição à luz solar e atividades externas, tanto pela produção de dopamina, como pela produção de vitamina D, também pelo crosslinking. A gente fala muito em crosslinking em oftalmologia, não sei se vocês sabem, mas crosslink é quando você aumenta as ligações covalentes entre as fibras de colágeno. Então, você aumenta a rigidez da esclera. Para quê? Para ela não ter uma tendência a crescer. A gente faz isso artificialmente na córnea, nos casos de ceratocone, e a gente propõe que a luz solar e atividades externas talvez façam esse crosslink espontâneo da esclera. E quando as pessoas estão ao ar livre, a tendência é usar mais a visão de longe. Aí não ocorre aquele defocus periférico que a gente fala aqui, falou lá e que vai falar aqui. E para esse defocus da retina periférica, tem-se cogitado óculos bi ou multifocais, até mesmo para crianças, e lentes bi ou multifocais. A semana passada, a representante de uma lente contato falou que está para chegar a lente multifocal para criança aqui no Brasil, para esses casos, para a gente começar a tentar frear esse crescimento da miopia. O que nós temos usado mais? Atropina 0,01%, a criança pinga à noite antes de dormir, e tentando fazer com que haja essa supressão no alongamento axial. E isso a gente controla através da biometria, que é um exame em que você mede o tamanho do olho, né? Então, você mede antes de começar, para ter o ponto zero, e entra com esse tratamento, que ainda é off-label, mas já é aprovado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e pelo CRM, e ao longo dos meses, então a cada 6 meses, 1 ano, você repete a biometria, além da refração e tudo, para ver se realmente você está conseguindo conter esse aumento da miopia. E uma outra coisa que eu acho que vai crescer bastante, que eu tenho estudado muito, que é a ortoceratologia. Ortoceratologia é quando você faz a criança, durante a noite, usar uma lente rígida, e essa lente aplana a córnea da criança. Com isso, você, de dia, tira a lente, essa córnea mais plana, joga o foco na retina e ela não precisa usar óculos durante o dia. Isso é muito legal para criança que pratica esporte, mas aqui é preconizado para que não haja um crescimento da miopia. Só que, assim, é uma lente ainda muito cara. Eu quero começar a fazer no consultório, mas eu não sei se a gente tem público para isso no ABC. E você não pode suspender o tratamento no meio, porque senão você tem um efeito rebote. Então, vários graus que você conteve, de repente, podem voltar tudo de uma vez. Então, tem que ser uma coisa bem pensada antes de começar um tratamento desse. Falar um pouquinho sobre luz azul, né? Então, a luz azul visível, azul, vai de 415 a 480 nanômetros, e a ruim tem um pico em 435, e a boa é acima de 455, tá? O Sol é a fonte primária, tem de 25% a 30% de emissão desse comprimento de onda, só que o LED tem mais, o LED tem 35%. Principalmente LEDs de má procedência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem muita luz azul, às vezes, dentro de casa.
E lâmpadas fluorescentes também, contra as incandescentes, que tem muito menos. Vários equipamentos eletrônicos têm a mesma emissão que o LED. Então, é um excesso de luz azul. Essa luz azul pode causar catarata, doença macular relacionada à idade, ela pode alterar todo o ciclo de sono-vigília. Então, está aqui a luz, teoricamente, a lilás, que seria a boa, segundo pelos trabalhos com miopia, mas que pode causar DMRI, que é doença macular relacionada à idade e catarata, a luz azul nociva, e aqui a luz azul saudável, que é a que cria o ciclo noite-vigília. E o tempo de tela, que todos vocês queriam saber, então vocês sabem, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que crianças de menores de 2 anos não deveriam usar, entre 2 e 5 anos ainda seria 1 hora por dia, entre 6 e 10 anos até 2 horas, os adolescentes entre 11 e 18 até 3 horas por dia, nunca virar à noite, e todas essas faixas etárias não deveriam usar tela durante as refeições e desconectar de 1 a 2 horas antes de dormir. Sinceramente, gente, ninguém está conseguindo fazer isso, já não conseguia antes da pandemia, agora, então, menos ainda. Então, isso é o que é preconizado, não é o que é seguido. As crianças hoje, eu tenho um filho de 13 anos e ele fica a manhã inteira em aula e depois a tarde inteira brincando em eletrônico, porque não está saindo na rua. Qual os problemas que a gente está vendo com esse excesso de tempo de tela, né? Então, a curto prazo, a astenopia, que são um mal-estar causado pela visão, que pode até dar enjoo, mal-estar generalizado, a fadiga ocular, as cefaleias. A gente tem visto muito olho seco, por quê? Porque toda vez que a gente está usando alguma coisa de perto, mesmo leitura em livro, mais eletrônico mais ainda, a gente diminui o piscar inconscientemente. Então, pisca-se menos, fica-se mais tempo sem piscar, existe mais evaporação e, com isso, os olhos ficam mais secos. E o embaçamento visual, tanto pelo olho seco, como pela fadiga, porque você fica... Lembra que eu falei do cristalino? É a lente que faz o foco. Então, você fica várias horas focando de perto, quando vai relaxar para focar para longe, ele já nem relaxa mais. Então, para isso, a gente tem até explicado sobre um exercício que chama 20-20-20, para muitas pessoas que têm queixa, 20 minutos de tela, aí você tira o olho da tela por 20 segundos e tenta olhar a 20 pés, que seriam mais ou menos 6 metros. Eu falo, olha no infinito, acha alguma coisa do outro lado da sala e olha por 20 segundos. Aproveita para piscar, aproveita para, de repente, pingar um colírio lubrificante e volta. Eu tenho pedido isso muito para as pessoas que têm queixa, tá? A longo prazo, a gente pode ter um dano retiniano, uma doença macular relacionada à idade, porque a luz azul é tóxica para a mácula e causa uma oxidação excessiva, e com isso a gente tem essa doença macular relacionada à idade, e danos ceratoconjuntivais, porque esse olho seco crônico vai causando dano. O que mais que ela causa sistemicamente? A desregulação do ciclo circadiano, a atrofia do córtex cerebral, então existe uma diminuição da receptividade de informações sensoriais. A gente tem observado uma velocidade de maturação cerebral aumentada, né? Porque você tem aquele ciclo de oxidação é muito maior, então envelhece mais rápido. Então, oxida mais, envelhece mais. As mídias sociais causam um aumento da produção de dopamina, não é na retina, é no sistema nervoso central, e esse é um neurotransmissor relacionado ao vício, então essas crianças... E nós também, gente, não são só eles, não. Somos viciadas nessas mídias sociais, tá? Existe um menor desempenho em testes de linguagem e de matemática, existe uma diminuição das habilidades normais para a vida real, então eles sabem lidar muito com o virtual, mas às vezes não sabem lidar com o real,
e nós temos observado um aumento dos sintomas de depressão em adolescentes. Então, junta tudo isso que o próprio tempo de tela já dá, ainda com uma situação de Covid, onde essas crianças não têm interação com outras crianças e adolescentes, e a coisa não está muito legal, não. O que a gente pode fazer para ajudar? Usar um filtro de luz azul, inclusive tem algumas marcas que vendem o filtro de luz azul 100 grau, apenas para quem trabalha muito tempo em tela, e para quem tem realmente um problema, uma tendência de ter uma doença macular relacionada, e talvez daqui a um tempo a gente esteja todo mundo já usando isso, seria a suplementação com luteína e zeaxantina, que são carotenoides, são antioxidantes que agem na mácula, para a gente evitar esse envelhecimento acelerado da mácula, que é a doença macular relacionada à idade. E o que eu queria que vocês levassem de mensagem dessa aula, que é assim, a leucocoria, que é aquela pupila branca, o estrabismo, a pitose, a epífora, a fotofobia, tem que encaminhar para o oftalmopediatra. Encontrou qualquer uma dessas coisas, não segura, porque às vezes a gente perde o timing de tratar. E criança que não tem queixa nenhuma, que você faz o reflexo vermelho a cada 3, 4 meses, nunca deu nada, a família não queixa. Com 3 anos e pouquinho, encaminha para a primeira consulta de rotina para o oftalmopediatra, porque a gente acha muita coisa numa consulta de rotina sem queixa. É incrível, tá? Eu só tenho para agradecer para vocês por terem me dado essa oportunidade de esclarecer algumas coisas, porque a gente às vezes recebe, tem vontade de falar e não tem muito como, então eu queria passar essas mensagens para vocês. Essa aqui sou eu no consultório, meio fantasiada, e essa aqui é a minha pacientezinha, e eu acho que todos vocês merecem um adesivo da coragem por ter perdido ou investido esse tempinho de vocês aqui ouvindo essa palestra. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. A sua palestra foi excelente. Nós temos aqui vários parabéns para você pela excelente aula. E tem algumas dúvidas aqui no chat. A doutora Marcela perguntando, existe indicação de óculos de sol para crianças? Para quem e a partir de qual idade? Eu acho que crianças que têm fotofobia e estrábicos têm muita fotofobia, eu acho que vale a pena você colocar óculos de sol e, de preferência, óculos de boa qualidade. Lembrando que, assim, quando você põe um óculos de sol, o escurecimento faz com que a pupila abra. E se você não tem um filtro adequado, está entrando mais radiação ultravioleta. Então, óculos de sol, desde que a criança consiga ficar, pode usar, não tem idade mínima, mas tem que ter o filtro adequado para você não causar maior lesão na retina dessa criança. A doutora Tereza Cristina Godoy pergunta, há relatos de déficit visual nas crianças causado pelo uso excessivo de celulares e videogames? Então, a gente acredita que a gente vai ter essa epidemia de miopia pelo esse uso excessivo. E olhos secos, a gente tem visto muito essas queixas. Então, algumas queixas a gente já vê, sim, bastante. Eu acho que com o tempo, né, a gente vai ter certeza disso que a gente está falando hoje, né? Hoje a gente está vivenciando aos poucos. E principalmente as crianças, agora que estão ficando mais ainda na tela, elas ainda não estão vindo tanto para o consultório. Mas tem vindo muita criança com queixa exatamente por isso. Não, a mãe traz, ela está ficando muito tempo no celular, ela está sempre reclamando, o olho está vermelho, então está ficando com o olho seco, não pisca, ou aí começa a descobrir que está com uma dor de cabeça porque tem um grau pequeno, mas não sentia falta, e agora que está usando mais, a visão está sentindo. Agora, essa miopização a gente vai ver agora ao longo desses próximos anos, se vai acontecer aqui também ou não. Doutora Mônica Vargas pergunta, a palidez de papila tem algum tipo de tratamento?
Depende do que causou a palidez de papila. Se é uma atrofia óptica, o que causou, talvez não tenha o que fazer, tá? Então, realmente tem que estar, o oftalmo tem que avaliar, às vezes, junto com o neuro, para saber o que está causando essa palidez de papila. A doutora Adélia pergunta, gostaria de saber se as telas dos e-readers presentes no mercado, por exemplo, o Kindle, causam o mesmo malefício das telas normais? Então, o pouco que eu sei do Kindle, eles fizeram um tratamento, tanto que você vê que a tela do Kindle não é tão clara como a do computador, eles tentaram tirar um pouco da luz azul, ficar uma luz mais amarelada, que é mais confortável, então, a princípio, não causariam tanto mal-estar como os outros tipos de eletrônico. Eles tentam mimetizar o papel. A doutora Nair está pedindo se você poderia repetir sobre os 20 minutos na tela, os 20 segundos de olhar a 6 metros. Então é isso mesmo. O paciente que tem muita queixa, então a gente, que às vezes fica muito tempo, às vezes estudando alguma coisa, né? Então, a gente orienta para pôr um cronômetro a cada 20 minutos, parar por 20 segundos e olhar para alguma coisa distante, de preferência mais que 6 metros, porque seriam 20 pés. Então, a regra chama 20, 20, 20. Então, a cada 20 minutos, pausa de 20 segundos, olhar a 20 pés. Aí volta e vai ficar fazendo isso. Eu brinco, assim, eu falo muito no consultório. Imagina que você chega num lugar e fica agachada. Você está usando só o músculo lá para ficar agachada. E fica o dia inteiro agachado. No final do dia, você já não consegue mais esticar a perna. Então, você ficou o tempo todo focando de perto. Chega ao final do dia, já não relaxa mais. Então, você vai fazer pequenos... Seria como você levantar um pouquinho e balançar as pernas. A gente no avião não levanta um pouco, não mexe e tal. Então, seria você dar uma relaxada nesse seu cristalino e depois voltar a focar. Então, você faz uma ginastiquinha nele para ele não ficar contraturado. Perfeito. Espero que tenha dado para entender, tá? A doutora Márcia Fernandes pergunta, o colírio Systane pode ser usado em crianças? Pode. Todos esses lubrificantes podem ser usados em criança. E se a criança for alérgica, o que eu mais gosto são os que não têm conservante. No mercado nós temos 3, o Yabac, o Rilocomode e o Optivio D, são os 3 que não têm conservante. Tá? Yabac, Optivio D e Rilocomode, são os que não têm conservantes, mas pode usar o Systane tranquilamente. Tá? Perfeito. Então, essas eram as dúvidas que tinham aí no chat. Mais uma vez, a gente agradece muito. Principalmente pela aula muito objetiva, né? Eu acho que deu para esclarecer aí bastante os pediatras. E muito obrigada aí pela parceria, Sandra. Obrigada, eu que agradeço, eu continuo à disposição, o que mais vocês tiverem dúvida. Algumas coisas eu falei muito rápido, mas é muita coisa, gente. Eu tentei pegar um painel geral de tudo que vocês mais veem, para todo mundo ter uma noção. Tem coisas que a gente gosta mais, que a gente vê mais no consultório, mas às vezes coisas que vocês pegam no consultório e que às vezes não chegam para a gente, vocês podem tirar as dúvidas com a gente, vai ser um maior prazer poder esclarecer, tá bom? Muito obrigada. E obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite para vocês, tá? Boa noite para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.